Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola da ESO Educacional e hoje nós estamos aqui, para fazer esse curso super bacana de perguntas e respostas sobre teoria geral do delito aqui no curso para direito penal, tá bom? Bom, eu vou me apresentar antes para vocês. Meu nome é Paola, tá? Como eu já falei, eu sou formada em direito pela PUC Campinas, fiz mestrado também na PUC Campinas, tá? A minha mestrado foi com ênfase em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e a linha de pesquisa em Cooperação Internacional e Direitos Humanos, tá? Desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida, apontamento. No final dos slides tem o meu contato e espero que vocês façam um bom proveito dessa aula tão bacana que a gente vai fazer aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão eu trouxe aqui para vocês, tá? A gente vai tratar de uma questão sobre uma operação policial, tá bom? Essa operação policial, ela vai dizer respeito sobre um erro de tipo, e aí eu quero saber de vocês qual vocês acham que seria esse erro de tipo. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, durante a operação policial, Alberto, ao incursionar por uma viela, se depara com Sérgio, portando um guarda-chuva. Devido à tensão do momento, Alberto pensa que o objeto nas mãos de Sérgio é uma arma de fogo. E, em razão disso, efetua disparo com sua arma, o que leva Sérgio a óbito. Nesse caso, é correto afirmar que a hipótese é de erro de tipo... E aí a questão pergunta, qual seria o erro de tipo? Bom, vamos conversar aqui, gente. O erro de tipo, ele tem algumas modalidades, Quais são elas? Tem o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental, tá bom? Nesse caso, foi o erro de tipo essencial, Então, por quê? Olha só. Seria a alternativa D, a resposta, e é porque é um erro de tipo essencial na modalidade erro de tipo permissivo ou delito putativo por erro de tipo, tá? E por quê? O erro de tipo essencial, o erro de tipo do tipo essencial, por assim dizer, ocorre quando existe para aquela pessoa, para o indivíduo que o comete, uma falsa percepção da realidade. Então, aquele agente, ele acaba desconhecendo o que está acontecendo, E ele desconhece, então, a natureza criminosa do fato e acaba, pela falsa percepção da realidade, cometendo esse fato, tá? No caso, foi o Alberto aqui que se deparou com o Sérgio portando um guarda-chuva, pensou que era uma arma de fogo e efetuou um disparo, tá? Então, nesse caso, nesse cenário, o Alberto, que é o personagem aqui da nossa questão, ele atuou, foi uma hipótese, de erro de tipo essencial, tudo bem? Então, vamos para a próxima. Com relação à parte geral do Código Penal, julgue os itens que se seguem. Vamos ver qual é o item. O estrito cumprimento do dever legal exclui a culpabilidade da conduta, não sendo ela, portanto, punível. E aí, gente, será que a questão do estrito cumprimento do dever legal, ele exclui a culpabilidade da conduta? E aí, portanto, essa culpabilidade não é punível? O que vocês colocariam, Que é certo ou errado? Bom, errado, tá? E eu vou falar pra vocês o porquê. Pessoal, quando a gente tá falando de estrito cumprimento do dever legal, a gente fala necessariamente de uma exclusão de ilicitude. Portanto, não exclui a culpabilidade, tá bom? Esse é um fato muito tranquilo no sentido de a gente conseguir, entender o que seria o estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Com relação ao momento consumativo do crime e a sua forma tentada, julgue os itens a seguir. Um cidadão que iniciar a execução de um crime, todavia, ainda dispondo dos meios necessários para sua consumação, cessar voluntariamente tal ação, estará sujeito a responder pela tentativa do crime pretendido com a pena atenuada. Então, qual que é o cenário aqui trazido pra gente? O cenário trazido é um cidadão que quer iniciar uma execução do crime, tá? E ainda dispondo, dos meios necessários para sua consumação, ele resolve voluntariamente, tá? Ninguém pegou ele no flagra, ninguém, nada disso, tá? Ele resolve voluntariamente, então, cessar aquela ação, tá? E aí, o que acontece? Ele responde pela tentativa daquele crime, então tem uma atenuação da pena? O que vocês acham que acontece? Errado, tá? Por quê, pessoal? Porque nesse caso, ele não responderá pela tentativa, A gente viu que ele ia iniciar, tá? Ele começa aquilo, mas ele cessa
aquela ação, né? Então ela não se consuma e ele não, a tentativa seria ele tentar e não conseguir, né? Aqui não, aqui ele cessa voluntariamente. Então, por isso essa questão tá errada, tá bom? Vamos para a próxima. A compreensão do erro das discriminantes putativas, com previsão no dispositivo do Código Penal, sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação como erro de tipo, decorre da teoria. Bom, aqui a gente está falando, né, de algumas teorias do direito penal e, nesse caso, a gente está falando da compreensão do erro de discriminante putativa, tá? Sobre aqueles pressupostos fáticos de causa de justificação do erro de tipo. Qual seria a teoria que se aplicaria, né, ao que o enunciado está buscando? Pessoal, seria a teoria limitada da culpabilidade, tá? E eu trouxe aqui para vocês para a gente entender o porquê. Para a teoria limitada da culpabilidade, existem dois pressupostos diferentes que eu preciso tratar aqui com vocês. A primeira é que, para a teoria limitada da culpabilidade, quando a gente fala sobre erros, sobre os fatos que estão relacionados a uma excludente de ilicitude, nesse caso a gente tem o erro de tipo permissivo, tá? Que é aquele que sempre afasta a possibilidade de punir por dolo, mas permite, por outro lado, a punição, né, por culpa, tá? Se no caso o erro for inexcusável e houver uma previsão legal para a punição culposa, beleza? O outro ponto da teoria limitada da culpabilidade que a gente tem que conversar aqui é aquele erro sobre a existência ou a extensão de uma excludente de ilicitude. Nesse caso, incorre em erro de proibição indireto, tá? Que, se excusável, isenta de pena, né? E se inexcusável, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Tranquilo? Então, esse era um ponto da teoria limitada da culpabilidade. É claro, a gente não vai entrar aqui, né, em todas as teorias, até porque a gente está fazendo aqui sobre perguntas e respostas, mas, basicamente, sobre a teoria limitada da culpabilidade, do que trazia o enunciado, é isso que a gente tem que saber. Tranquilo? Vamos para a próxima. A respeito das hipóteses de exclusão de ilicitude constantes no Código Penal, é correto dizer que, letra A, no estado de necessidade, ainda que seja razoável exigir o sacrifício do direito que se visou salvaguardar, o agente restará isento de pena. Letra B. A legítima defesa é justificável para repelir injusta agressão a direito próprio ou a direito alheio. Será? Vamos ver. Letra C. O estado de necessidade é justificável apenas para salvaguarda de direito próprio, não englobando direito alheio. Letra D. Quando o agente age em estado de necessidade, legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal, incorre em crime, mas restará isento de pena desde que não caracterizado o excesso doloso ou culposo. Letra E. A legítima defesa especifica aos agentes de segurança pública prevista no parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, aplica-se apenas quando em causa vítima de crime de extorsão mediante sequestro. E aí, qual alternativa vocês acham que entra nessa questão das hipóteses de exclusão de ilicitude? Pessoal, seria a letra B, né? Por quê? Porque a legítima defesa, ela é sim justificável para repelir uma injusta agressão, seja essa injusta agressão, né, direcionada tanto para direito próprio quanto para direito alheio, tá bom? Por isso que a alternativa B é a correta e ela entra nas hipóteses de exclusão da ilicitude. Aqui a gente está falando da teoria geral do delito, né? E um dos fatores a serem estudados é esse tema da questão. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Durante assalto a uma joalheria, 2 homens armados obrigaram a gerente, mediante grave ameaça, a abrir o cofre e a acondicionar as joias que estavam guardadas ali em uma mochila que eles levaram consigo na fuga. Com base no caso descrito e no conceito tripartite de crime, assinale a afirmativa correta. Olha só a importância dessa questão, tá? Tá falando da teoria tripartite, né, que é adotada, então o crime é fato típico, ilícito e culpável, né, é o que a gente sabe da teoria tripartite, tá? E é uma questão super recente, ela é de 2022 da banca da FGV, tá? Então vamos ver aqui. Letra A. A cooperação da gerente com os roubadores é um fato penalmente atípico. Letra B. Em razão da ameaça, a gerente não agiu com dolo ao colaborar com os roubadores. Letra C. A gerente não agiu de forma culpável, apesar de haver cometido um injusto penal. Letra D.
A gerente cometeu o crime de roubo em concurso de agentes, mas é favorecida por uma escusa absolutória. Letra E. A gerente agiu em legítima defesa, razão porque a sua colaboração com os roubadores é justificada. E aí, nesse caso, né? Então, assaltou uma joalheria, 2 homens armados obrigam a gerente, mediante grave ameaça, a abrir o cofre, tá? A condicionar, né, as joias que eles queriam roubar. E aí, né? O que vocês acham qual seria a alternativa? Seria, pessoal, no caso, tá? Só um minutinho que aqui deu problema. Bom, seria aqui o caso, tá, pessoal, da alternativa C, tá, pessoal? Alternativa C. Por quê? Porque nesse caso, a gerente, ela não agiu de forma culpável mesmo, né? Apesar de ter cometido um injusto penal. Um injusto penal no sentido de que ela acabou colaborando, né, com os assaltantes, mas foi totalmente contra a vontade dela. Foi por grave ameaça, era um assalto, ela foi obrigada a fazer isso. Então, claro que não entra, né, no caso de culpabilidade, tá? Então, ela não age de forma culpável, mesmo que ela tenha cometido um injusto penal. Tranquilo? Vamos para a próxima. Eu trouxe aqui para vocês, gente, só para conceituar, tá? Até porque nas outras questões a gente já viu um pouco sobre legítima defesa também, então eu quis trazer. O artigo 25 do Código Penal, ele diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Isso cabe também um pouco naquela questão que a gente conversou agora há pouco. Tranquilo? Então vamos lá. Nas excludentes de antijuricidade, há limites impostos pela própria lei para que o fato tipificado seja justificado. Sobre o tema do excesso na causa de justificação, é correto afirmar que: letra A. O excesso na causa de justificação é instituto incompatível por si só com a submissão ao juízo de inexigibilidade de uma conduta diversa. Letra B. A exculpação do excesso na causa de justificação pode ter 3 sistemas de aplicação: erro de cálculo, quase justificação e estados psíquicos excepcionais. Letra C. O estado na ação necessária para o exercício de uma causa de justificação é punível, ainda que o agente o faça por ignorância inevitável ou erro invencível. Letra D. Ocorre excesso extensivo quando a pretendida defesa é exercitada a tempo de evitar o dano, mas os meios empregados são desproporcionais. Letra E. Ocorre excesso intensivo quando a pretendida defesa é exercitada extemporaneamente, pois o bem jurídico que se quer defender já está lesionado. Pessoal, a alternativa aqui correta seria a letra B, tá bom? Por quê? Porque a gente diz aqui, olha, a exculpação do excesso na causa de justificação pode ter 3 sistemas de aplicação: erro de cálculo, quase justificação e estados psíquicos excepcionais. De fato, tá? São esses 3 sistemas que podem, né, corroborar com a aplicação de um excesso na causa de justificação, tá? Então, presente qualquer um desses sistemas, a gente trata, sim, sobre a excludente de antijuricidade. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá para a próxima. O Código Penal estabelece que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Fato, né? Sabemos disso. Vamos lá. Sobre a relevância da omissão, o dever de agir incumbe a quem? Inciso 1. Número 1, né? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 2. Tenha assumido a responsabilidade de impedir o resultado. 3. Criou, com seu comportamento anterior, o risco da ocorrência do resultado. 4. Impede que o resultado se produza. Então, nós temos essas 4 possibilidades e o enunciado quer saber qual que cabe no caso da relevância da omissão, tá? Quando, né, que isso se aplica. Vamos ver. Está correto apenas o que se afirma em. Vamos ver? Pessoal, é a 1, a 2 e a 3, tá? Que se aplicariam nesse caso aqui da omissão, quando a omissão ela é penalmente relevante. Por quê? Vamos conversar. A omissão ela é aplicada, gente, penalmente relevante quando ela traz, né, uma consequência pro mundo, né, e que isso traz uma possibilidade de prejudicar mesmo isso de alguma forma, né, corroborar com aquele resultado ainda que a omissão
tenha sido realizada. E por que isso? Porque a omissão traz uma consequência da mesma forma que a ação nesses casos, tá? Então, por que era 1, 2 e 3? Olha só, vamos ver a primeira. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Se a pessoa tem esse dever, ela se omitir necessariamente, ela tá sendo, cometendo, né, uma questão penalmente relevante, tá? Tem assumido a responsabilidade de impedir o resultado também, olha só, ela não pode se omitir, né? Ou criou com seu comportamento anterior o risco da ocorrência do resultado, também se aplica, tá? Mas claro, né, pessoal, olha só o número 4, impede que o resultado se produza? Não, isso não seria uma omissão penalmente relevante, tá? A omissão lá penalmente relevante, quando a pessoa tem o dever de agir, né, podia agir para evitar o resultado e acaba se omitindo, tá? E aí isso vai ter uma consequência como se fosse uma ação mesmo, tranquilo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, só antes da gente ir, sobre a relevância da omissão e pra gente entender o porquê que é tão relevante a gente conversar sobre isso, tá? O parágrafo 2º que eu trouxe aqui pra vocês, olha, ele fala: a relevância, né, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E olha só, esse dever de agir, ele tem incumbências, né? A quem incumbe? Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Bom, era a letra da lei, né? A última questão, então, foi letra da lei mesmo. Vamos para a próxima. João e Maria são casados. Maria conta a João que o traiu e que mantém há cerca de 6 meses relação extraconjugal com um amigo do casal. João imediatamente sai de casa e senta-se sozinho em um bar para refletir sobre o que fazer. Resolve vingar-se, mas, sem coragem, toma 4 doses de bebida. Com o espírito encorajado pelo álcool, João volta à casa comum. Maria está dormindo. João então acorda Maria e dá a ela a chance de sair de casa ou avisa que a matará. Maria não cede e João a mata. João então, a perícia conclui então, né, que em razão da embriaguez, ao tempo do fato, João não possuía a plena capacidade de entender seu caráter ilícito. É correto afirmar que, letra A, se trata de homicídio privilegiado, tendo em vista a violenta emoção e o motivo de relevante valor moral. Letra B. A embriaguez, por não ser total, não influenciará na caracterização do crime e nem na aplicação da pena. Letra C. Se trata de homicídio privilegiado, tendo em vista a violenta emoção e a injusta provocação da vítima. Letra D. A embriaguez, por ser parcial, traz redução de pena de 1 a 2/3. Ou letra E. O fato por João será agravado por conta da embriaguez. E aí, nesse caso, o que vocês acham, né? Qual seria a resposta correta? Seria E, tá, gente? Não há que se falar, imagina, em relevante valor moral do que ele fez, ou violenta emoção, isso já passou faz muito tempo. Não há que se falar nisso, tudo bem? É ao contrário, na verdade, né? A ingestão da bebida alcoólica, ela agrava, tá, a situação dele perante a justiça. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um slide, né, sobre as circunstâncias agravantes. Olha só, o artigo 61... são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. É um deles, tá bom? Pré-ordenada porque ele bebeu para tomar coragem, tá, gente? Então, vamos lá. Para determinada teoria, criticada por não conseguir explicar a culpa inconsciente, a culpabilidade deve abordar os elementos subjetivos, dolo e culpa, sendo a imputabilidade pressuposto para sua análise. Nessa perspectiva, a culpabilidade retira o seu fundamento do aspecto psicológico do agente. Nesse sentido, é a relação subjetiva entre o fato e o seu autor que toma relevância, pois a culpabilidade reside nela. Vamos ver. O texto precedente refere-se a qual teoria? A. Funcionalista. B. Finalista ou normativa pura. C. Social da ação ou da culpabilidade. D. Causal naturalista ou psicológica, ou E, psicológico normativo ou normativa complexa? Vamos ver, né? Mais uma vez uma questão sobre teoria, porque isso cai em prova, tá, pessoal? Seria a letra D, né? Por quê? Porque é a teoria causal naturalista ou a teoria psicológica que ela acaba, sim, sendo criticada por não explicar a culpa inconsciente,
tá? Porque ela considera que a culpabilidade ela tem que abordar aqueles elementos subjetivos, né, que é o dolo e a culpa, né? E que a imputabilidade ela é então sim um pressuposto para essa análise, tá? Mas né, aí a partir disso, né, a culpabilidade retira o seu fundamento do aspecto psicológico do agente. Por isso, né, é a teoria causal naturalista ou psicológica. Tudo bem? Vamos para a próxima então. Essa do assalto, né, que a gente já viu. E aí, gente, o que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Só pra gente ter uma ideia. A teoria naturalista, né, que foi a resposta da alternativa que a gente conversou, ela traz uma ideia, além do que eu já expliquei, eu trouxe esse destaque aqui porque eu acho importante, tá? Essa teoria, né, ela não faz juízo de valor. Então, ela não faz um juízo de valor de verificar, por exemplo, se a pessoa agiu com dolo ou a culpa, tá? Basta que a conduta dela tenha produzido, então, um resultado naturalístico previsto como um crime, né? Para estar presente o primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Com relação ao intercrimes, nos termos das teorias objetiva e subjetiva, especialmente quanto ao delito de furto, é correto afirmar que, letra A, o início dos atos executórios pode ser aferido por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como a pretensão do autor ou a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos. Letra B. A idoneidade do ato para a realização da conduta típica não serve como elemento para aferir o início dos atos executórios que antecedem a própria subtração da coisa. Letra C. A probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado não serve como elemento para aferir o início dos atos executórios que antecedem a própria subtração da coisa. Letra D. Se a subtração não tiver sido efetivamente iniciada, mesmo que o agente seja surpreendido no interior da residência da vítima, não é possível a configuração do delito. Letra E. A realização de condutas periféricas indubitavelmente ligadas ao tipo penal do delito de furto não permite a configuração de conduta reprovável. E aí, pessoal, né? Qual seria a alternativa correta? A, tá? Por quê? O intercrimes, né, ele é o caminho do crime, tá? Por onde o caminho passa. E aí temos, né, a gente já viu em aulas, né, as teorias objetivas, subjetivas, enfim. E aí o que a gente tem aqui? É correto afirmar, então, sim, o início dos atos executórios, né, pode ser aferido por outros elementos que antecedem, sim, a própria subtração da coisa, tá? Pretensão, realização de preliminares ao crime, tá? Tudo isso é considerado, sim, também início dos atos executórios e não a consumação, a realização daquele fato propriamente dito. Tudo bem? Eu trouxe aqui um recurso da STJ que fala sobre isso, né, da questão dos atos executórios, porque antes, né, desse julgamento em 2019, havia essa discussão, né, quando começa, quando não começa, e o STJ veio e consolidou, tá? Olha só o que ele entende nesse recurso especial. Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como pretensão do autor, realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Segundo o Código Penal e a doutrina, o sujeito que, por errônea representação dos fatos, crê estar diante de injusta agressão iminente e repele a suposta agressão, letra A, pratica crime impossível, agindo de forma atípica. B, incorre em erro de proibição, agindo sem culpabilidade, de acordo com a teoria estrita da culpabilidade. C, incorre em erro de tipo permissivo, agindo sem dolo, de acordo com a teoria estrita da culpabilidade, permanecendo então a possibilidade de punição pelo crime culposo. D, incorre em erro de tipo permissivo, agindo sem dolo, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, permanecendo a possibilidade de punição pelo crime culposo. E, incorre em erro de tipo permissivo, agindo sem dolo e sem culpa, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade. E aí, qual alternativa vocês colocariam? A D. Por quê, pessoal? Porque incorre nesse caso, né, aquele sujeito que, por uma errônea representação que ele faz dos fatos,
ele crê que ele está diante de uma injusta agressão iminente e repele aquela agressão, ele incorre em erro de tipo permissivo, tá? Porque ele agiu sem dolo, né? E quem diz isso é a teoria limitada da culpabilidade. Aí sim permanece a possibilidade de punição pelo crime culposo, mas não doloso. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Antes da gente ir, eu trouxe esse artigo que eu achei bacana a gente discutir aqui um pouquinho, porque o erro de tipo é muito importante, tá, pessoal? Olha só, o erro sobre elemento, o artigo 20, tá, do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Olha o parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção, então, de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. E aí o artigo 21 do Código Penal também diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Beleza? Então vamos lá. Com relação ao momento consumativo do crime e a sua forma tentada, julgue os itens a seguir. Os crimes culposos e os habituais não admitem a figura da tentativa delituosa. Será? Os crimes culposos e os habituais não admitem tentativa? Certo ou errado? Certo. Verdade, tá, pessoal? Os crimes culposos e os habituais, de fato, eles não admitem a figura da tentativa delituosa. Tudo bem? Isso é a discussão muito sobre a parte de teoria geral do delito, né? Na parte de momento de consumação do crime ou da forma tentada daquele crime. Nesse caso, crimes culposos e habituais não admitem, de fato, a figura da tentativa delituosa. Tá bom? Vamos para a próxima. A dogmática penal comporta diversas classificações de crimes. Acerca dessa matéria, assinale a afirmativa correta. Letra A. Nos crimes de mão própria, exige-se uma qualidade específica do sujeito ativo para sua prática. Ademais, nessa hipótese, admite-se o concurso de pessoas na forma de autoria mediata, coautoria e participação. B. O tipo misto alternativo se notabiliza por possuir mais de um núcleo do tipo, sendo que a prática de apenas um deles é suficiente para a consumação. No outro giro, a prática de mais de um deles no mesmo contexto configura crime único. C. Cuida-se de crime unissubjetivo quando a conduta do agente for exaurida num único ato, não sendo possível fracionar o iter criminis. D. O crime continuado é aquele cuja consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protrair-se no tempo. E. Trata-se de crime não transeunte quando o delito, em decorrência do seu modo de execução, não deixa vestígios. E aí, pessoal, o que vocês acham, né, sobre essa questão? Qual seria, né, as classificações de crimes? Nesse caso, qual seria a alternativa correta? Então, vamos ver aqui. Seria, pessoal, nesse caso, tá? B, tá, gente? Alternativa B. Por quê? Porque, de fato, tipo misto alternativo, quando a gente está falando dessas classificações dos crimes, tá? Ele é notabilizado por possuir mais de um núcleo do tipo, né? Sendo que, então, a prática de apenas, né, um deles já se configura suficiente para a consumação, tá? E aí, a prática de mais de um deles, então, no mesmo contexto, daí acaba por configurar um crime único. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Com relação ao momento consumativo do crime e a sua forma tentada, julgue os itens a seguir. Para a punição da tentativa delituosa, o Código Penal aplica, em regra, a teoria subjetiva, sem distinguir a pena para modalidades consumada e tentada. Será, então, para punir a tentativa, o Código Penal aplica a teoria subjetiva e ele não distingue, então, a pena para modalidade consumada e tentada? O que vocês acham? Pessoal, o que acontece, né, nessa questão? Vou trazer aqui para vocês. O slide deu um probleminha, mas eu vou voltar aqui. Pronto, voltei. E o que acontece, então? Para a punição da tentativa delituosa, né, nesse caso, o Código Penal ele aplica, em regra, a teoria subjetiva sem distinguir a pena. O que vocês acham, né? Tá errado, né, gente? Por que tá errado? Porque, claro, né, a gente sabe que tem uma distinção, né, das penas de modalidade consumada e tentada,
tá? Existe sim essa diferença, é claro, né? A consumação, ela é muito mais grave do que a tentativa. Não que a tentativa não tenha que ser não tenha que ser responsabilizada, né? Mas são medidas diferentes, tá? São institutos diferentes e que então terão consequências diferentes também, tá certo? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham feito bom proveito dessa aula, tá? Eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, apontamentos, sugestões, né, de temas, enfim, a gente tá aqui para isso, tá bom? Meu contato tá aí no slide. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!